Glória a Deus. Semana passada nós estudamos aqui: se os teus olhos forem bons, como Jesus disse. Eu quero continuar tratando alguns assuntos que Jesus tocou com veemência, deu ênfase, destaque. E uma outra questão que Jesus levantou, que eu acho muito importante e pertinente para o tempo que nós estamos vivendo, é o que ele falou e está registrado no livro de Mateus. Por isso, o tema de hoje: a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Quero ler este texto com os irmãos, você que trouxe sua Bíblia. Vamos ler juntos no livro de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 33. Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 33. Se houver alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir com ele aí a leitura, por favor, faça isso, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 12. Do que está cheio o teu coração? Do que está cheio o teu coração? Do que está cheio o teu coração? Mateus 12, 33, Jesus disse: considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Aí Jesus disse, deixa eu só regular aqui para ele andar para lá e tal, mais um pouquinho e parar aí. Muito bem. Versículo 34, Jesus diz: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Versículo 35, Jesus disse: o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Versículo 36, mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. 37, último dos que quero ler, ele diz: pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Meus irmãos, o que a boca fala porque está cheio do coração? É simples saber isso. É só checar o que a pessoa mais fala. É só checar o que você mais fala. O que você mais fala, mais está cheio no teu coração. E se você olhar para a Bíblia, no livro de Gênesis, quando Deus pensou em destruir esta humanidade, diz o texto de Gênesis que Deus olhou para a terra e viu que o coração do homem era totalmente voltado para o mal. Ele só encontrou Noé na época, que era um homem justo, que era um homem reto, que era um homem que buscava Deus, que era um homem que, eu imagino, tinha olhos bons e tinha um bom tesouro no seu coração, e do seu bom tesouro ele falava coisas boas. Jesus também disse nesse texto, quando ele estava tratando relativamente sobre um assunto naquela época com várias pessoas, Jesus havia curado uma pessoa, e havia curado essa pessoa no sábado, e a religiosidade daqueles homens era tão grande que eles foram questionar Jesus, falar mal, fazer críticas a Jesus, porque ele curou uma pessoa no sábado. E Jesus olha para eles e fala para eles o seguinte: escuta, cuidado com o que vocês falam. Cuidado com o que vocês falam, porque a boca está falando do que está cheio o teu coração. E aí Jesus disse: se o coração do homem for bom, ele vai tirar coisas boas. Se o coração do homem for ruim, ele vai tirar coisas ruins. É fato, é simples de identificar. Por isso que é só checar aquilo que você anda falando, aquilo que eu ando falando. Aquilo que a gente mais fala é aquilo que está cheio o coração. Por exemplo, a pessoa que só reclama, a pessoa que vive reclamando,
A pessoa que vive falando mal dos outros. Ora, é aquilo que está cheio o coração dela. Por que muita gente não vai para frente? Porque o coração dela está travado, ela só fala mal, ela só reclama, e ela inclusive fala de si própria, ela diz, eu não vou conseguir nunca chegar em tal lugar, eu não vou conseguir nunca ter tal coisa, eu vou continuar a minha vida, mas eu vou continuar a minha vida, porque minha vida é essa mesmo. E Jesus, tratando com estes homens aqui, ele disse, você tem que tomar cuidado. Toma cuidado com o que você fala, porque as suas palavras, todas as suas palavras, isso está bem claro no texto. Jesus disse que um dia haverá um juízo e todos haverão de dar contas. E aí ele aconselha, cuidado, cuidado. A boca fala do que está cheio o coração. Exceto uma pessoa usada pelo diabo, uma pessoa endemoniada, que ela não tem sentido porque o espírito do mal, o demônio invadiu o corpo. Aí a pessoa fala coisas que talvez ela não saiba. Mas na maioria das vezes as pessoas falam coisas conscientes. O diabo, ele conseguiu de uma forma assim, de uma forma terrível, trazer para este mundo a maldade para o coração das pessoas. Hoje o coração do homem, ele é totalmente voltado para o mal. Como vimos aqui, como eu falei na semana passada, os olhos dos homens, por causa do coração mau, ele enxerga coisa que ele não deveria enxergar. Às vezes ele supõe. Da mesma forma, por causa do coração mau, a pessoa fala o que ela não deveria falar. Ela deveria ter cuidado com aquilo que fala. E Jesus disse, se o teu coração está cheio de coisas más, por exemplo, se o teu coração tem ódio, você vai só falar coisas de ódio. Ainda ontem recebi um vídeo de uma irmã aqui da nossa comunidade, que eu ainda vou checar, né, porque tem vários vídeos hoje que você recebe, mas a priori, pelo que você assiste, pelo que eles falam, numa outra língua, né, mas pelo que eles falam, um lugar tipo uns 7, 8 vezes maior que esse, com só jovens, homens, rapazes, declarando de uma forma terrível que são ateus, que odeiam Deus, que amam o diabo e que quando chegarem no inferno eles vão continuar servindo o diabo e batendo no peito e gritando como se fosse um mantra aquilo ali. Eu assisti aquilo, eu fiquei horrorizado. Porque na quarta-feira, quando a gente falou aqui, ou estudou que nós precisamos dar uma nova cara para a nossa vida cristã, a gente precisa trazer um tempo novo para as nossas vidas, para a própria nossa igreja. Eu disse aqui, por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles estão se inovando, eles iam de domingo, agora eles vão durante a semana. As pessoas que eram religiosas, elas iam no domingo, agora elas estão indo também durante a semana. As pessoas que estão aí, o islamismo é uma das religiões que mais cresce no Brasil e no mundo, porque as pessoas elas passam por um processo de lavagem cerebral, e os crentes que deveriam estar despertos, acordados, cantando, pregando, falando, orando, buscando, trazendo pessoas para o Senhor, os crentes estão vivendo na zona de conforto, está tudo bem, está tudo legal, então eu vou continuar vivendo a minha vida. Não importa se é religião A, religião B, religião C, religião D, como eu já ouvi de pessoas que se dizem cristãs e olham para mim e falam assim, é que cada um tem que ter a sua religião. Não, eu não tenho religião. Na minha cabeça existe o seguinte, existe um ser chamado Deus, que é um ser supremo, poderoso, maravilhoso, que não pode ser expresso ou mostrado através de uma imagem, por isso que a gente não usa imagem, que enviou o seu Filho, que também é Deus, que tem todo o poder nos céus e na terra, que se destituiu desse poder para viver nesta terra. Ele viveu aqui, ele não pecou, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, judiaram dele, crucificaram ele, mas ele tinha um propósito a ser cumprido, e diz o texto que ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo, ele voltou a ter a sua glória, o seu poder. Eu creio nesse Deus.
Esse Jesus trouxe um estilo de vida e ele mostrou isso para aquelas pessoas. Ele disse para elas: escuta, vocês têm que olhar diferente, vocês têm que falar coisas diferentes, e você só fala o que está cheio no teu coração. Por isso que eu insisto aqui que o cristão precisa vir à igreja para ouvir a palavra, o cristão precisa ler a Bíblia todo dia, o cristão precisa orar todo dia, o cristão precisa se afastar um pouco das coisas do mundo que chamam a atenção. Por exemplo, se o teu time de futebol é o que está na tua cabeça, você só fala dele. Se o teu trabalho é o que está na tua cabeça, você só fala dele. Se é um problema que você está vivendo, você só fala dele. A boca fala do que está cheio o coração. Se você tem uma religião, e Jesus queria tratar isso na vida daqueles homens, Jesus disse para eles: escuta, vocês precisam despertar. Vocês precisam tomar cuidado, porque vocês estão falando coisas ruins, vocês não sabem nem o que vocês estão falando. Vocês precisam ter um tesouro bom aí dentro dessa cabeça. Quando Jesus fala coração, não é este coração, é este coração. A Bíblia, quando Jesus fala de coração, é este coração. Os outros textos da Bíblia de coração, é este coração. É do coração do homem que saem os maus pensamentos, os maus desígnios, os maus desejos. É do coração do homem, não é desse, é deste. E o mundo hoje está com o coração corrompido. Hoje, para nós, algumas coisas são normais. E eu louvo a Deus, meus irmãos, porque às vezes eu assisto filmes na televisão, e agora eu tenho assistido alguns filmes, esses filmes de guerra, esses filmes de morte. E isso às vezes está me trazendo um mal-estar, eu começo a mudar na hora. Antigamente eu gostava, assistia. Mas agora isso começa a me fazer mal, eu começo a mudar de canal. Eu prefiro assistir um outro tipo de filme. Porque parece que você assiste guerra, você assiste morte, e aquilo vai se tornando uma coisa normal. É a mesma coisa uma criança ou um adolescente que pega um videogame e o pai fala: não, pelo menos ele está em casa, está vendo videogame, mas ele está lá naquela brincadeira de videogame de a pessoa descer para níveis do inferno e lutar com anjos, com demônios ali dentro. E o pai diz: não, está tudo bem, não está, você precisa checar, você precisa saber o que ele está vendo. Mas aquilo vai entrando no coração, aquilo vai entrando dentro da mente da criança, do adolescente, do jovem, e também de muitos de nós. Nós somos bombardeados diariamente. Diariamente nós somos bombardeados com informações pela internet, com informações pelo celular, com informações pela televisão, pelo rádio, por revistas, pela banca de jornal, por outdoor. Nós somos bombardeados com informações do tipo: o cara está lá, um cara casado com o outro, não tem problema, aquela mulher com a outra, não tem problema. Eu falei aqui, quarta-feira, a gente precisa se reinventar, porque eu estava pesquisando na internet esses dias, os desenhos de hoje, alguns desenhos que o Walt Disney estão fazendo, eles estão fazendo questão de colocar duas mulheres, duas moças juntas, se beijando, se abraçando, para isso entrar na cabeça da criança, para quando ela crescer, aquilo ser algo normal para ela. E isso não é normal. Normal é um homem casar com uma mulher e os dois gerarem filhos. Isso é normal. Comum é o que está acontecendo hoje. Mas Jesus disse: toma cuidado. Porque você começa a falar coisas, e tem muitos crentes, eu estou te trazendo este assunto hoje, porque tem muitos crentes hoje que ainda estão na igreja, ou estão na igreja, mas ainda estão vivendo a mesma vida de antigamente. Ainda falam as mesmas coisas, ainda falam palavrões, ainda vivem xingando, ainda vivem amaldiçoando, maldizendo, reclamando. E nós precisamos mudar isso, porque Jesus falou: a boca fala do que está cheio o coração. Irmão, irmã, põe na tua cabeça uma coisa: não dá para concorrer com a TV. A gente tenta aqui, entenda essa expressão, tenta no domingo, na quarta, na sexta, orar, pregar uma palavra que te traga ensinamento, mas não dá para concorrer, porque você recebe uma hora de ministração aqui, e durante hoje, à tarde, à noite, amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, você vai ser bombardeado. E se você não olhar, se você não falar coisas boas, se você não estudar e não encher o teu coração de coisas boas, você e eu vamos ser contaminados. O mundo está contaminado. A gente precisa despertar para isso. Nós somos igreja do Senhor, nós não somos Zé Mané, nós não somos uma religião. Nós fazemos parte da igreja de Cristo, lavada e remida pelo seu sangue, lá na cruz do Calvário, pelo sacrifício dele. Nós fazemos parte da igreja de Cristo nesta terra.
E se nós fazemos parte, Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Se eu e você somos igreja, a gente não pode abrir as portas para o inferno. Nós temos que abrir as portas para o céu, nós temos que nos relacionar mais com Deus. Nós temos que viver uma vida diferente. A nossa mente tem que pensar coisas boas, viver coisas boas, em nome de Jesus. É isso que Deus quer para nós. Ou a gente aprende isso, ou então a gente vai viver como muitos vivem. Por isso que Jesus falou, toma cuidado com isso. A tua boca está falando que está cheio teu coração. Disse alguém no passado, antes de encher a boca de palavras, preencha o seu coração de amor antes. Antes de você falar qualquer coisa, pare para pensar. Porque lembre-se, aquilo que nós falamos, um dia nós vamos dar conta. Então, que tipo de alimento nós temos trazido para a nossa mente? Que tipo de ensinamento nós temos trazido para a nossa mente e para a mente dos nossos filhos? Eu já falei aqui, os judeus, eles sentam, eles gastam tempo ensinando a palavra para os filhos. Os brasileiros não. Os brasileiros, eles ensinam o filho a ser torcedor do time dele. Ele compra, inclusive, em vez de comprar uma Bíblia, ele compra um uniforme. Porque ele quer que o filho dele torça para o mesmo time dele. E ele acha que torcer para aquele time vai trazer alguma coisa para ele. Não vai trazer nada. Porque ele é cristão, porque ele tem uma nova vida. Ele tinha que ensinar o filho no caminho que deve andar. E depois que ele crescer, ele não vai se desviar. Agora, a gente vive num tempo de cristãos ou de crentes que estão dentro da igreja, mas estão com a mente contaminada com as coisas do mundo. A gente precisa tomar cuidado. Tem crente ainda hoje que a boca dele fala do que o seu coração está cheio, e ele fala coisas terríveis, e toma cuidado. Hoje, repito, o que Jesus falou com as coisas que você e eu andamos falando hoje. Tome cuidado, porque é capaz da gente perder a salvação, é capaz da gente perder algumas coisas diante de Deus por conta daquilo que a gente fala. Amém, irmãos? Se você olhar para a Bíblia, está cheio de textos. Aliás, uma das coisas que mais Salomão falou é para a gente tomar cuidado com o que a gente fala. Por exemplo, alguns textos aqui para você. Provérbios capítulo 18, versículo 21 e 22. Salomão escreveu o seguinte: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos, de coisas novas que saem dos lábios, ele ficará satisfeito. E ele ainda completa dizendo: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. No outro texto de Provérbios, a Bíblia diz, ou Salomão escreveu o seguinte: 6 coisas Deus não gosta, mas a 7ª ele abomina. E a 7ª é aquele que semeia contenda entre irmãos. A igreja hoje, para a igreja hoje, eu já falei sobre isso aqui, mas repito, para a igreja hoje, a igreja no Brasil, pecado é coisa relacionada a sexo. Então a pessoa pecou, adulterou, fornicou, teve um relacionamento sexual fora do casamento, ou teve um relacionamento sexual antes do casamento. Isso é um grande pecado. Meu irmão, se você ler a Bíblia, você vai ver que pecado maior que esse, se bem que não tem pecadinho nem pecadão, as consequências é que são diferentes, mas aqui o texto é claro. Aqueles que amam falar, ou a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama falar mal vai comer desse fruto. Aquele que ama falar bem vai comer desse fruto. A boca fala do que está cheio o coração. E, como eu disse, em Provérbios 3 ou 6, se eu não me engano, Salomão disse: cuidado, porque Deus abomina aquele que vive falando mal das pessoas, lançando mentiras no meio das pessoas. Deus abomina, cuidado. A boca fala do que está cheio o coração. No outro texto, em Provérbios 16, 23, Salomão também disse: o coração do sábio instrui a sua boca, e aumenta o ensino dos seus lábios. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Também em Provérbios 15,
Versículo 1, 2 e 4, ele disse: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. E o versículo 4 ele disse: o falar amável é a árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. E também em Provérbios 15, 13 ele disse: o coração alegre, não o semblante alegre, porque tem gente que tem um rosto alegre, mas por dentro ele está triste. Ele disse: o coração alegre, o coração, ele aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O que a gente tem que tomar cuidado? A gente vive num tempo que as pessoas só têm a mente voltada para o mal. A gente ouve desgraças a cada dia. A mente do ser humano está sendo dominada pelo diabo, pelo Deus deste século. Haja visto, você deve ter acompanhado, na Europa agora virou moda, camarada pegar um carro e passar por cima dos outros. Coisas que você e eu já vimos em filmes. Que parece que não, mas os filmes que tem hoje em dia são uma grande escola para os bandidos. É uma grande escola. Quem assistiu, por exemplo, aquele filme Fogo contra Fogo, de 20 anos atrás, ali teve uma aula de como assaltar um banco. Sem dó, sem piedade, por conta do dinheiro. E a gente vive isso hoje. Aí um camarada de 17 anos, ele aluga um carro com um documento do irmão que é mais velho e sai, viaja 100 quilômetros para ir num lugar onde tem centenas de milhares de pessoas reunidas, andando, curtindo, comprando, e pega o carro em nome do seu Deus e passa por cima de 100 e poucas, mata 14, 17 e deixa 130 e poucas feridas. O que é isso? Mente contaminada, mente dominada. Mente voltada para o mal. Mas como é que pode um jovem de 17 anos fazer isso? Pode. No mundo de hoje pode. Porque no mundo de hoje os pais estão mais preocupados em ganhar dinheiro, em ser felizes e ter as coisas, do que cuidar dos filhos, educar os filhos, gastar tempo com os filhos. E dá trabalho ficar com os filhos. Gasta tempo ficar com os filhos. Não é fácil ter filhos hoje em dia. Não é fácil você criar filhos hoje em dia com o celular. Com o celular que você tem hoje em dia, que eles têm acesso a tudo. Se você não tomar cuidado, o teu filho acaba acessando coisas pelo celular, a tua filha, que você jamais imaginou acessar, e eles estão acessando. Porque isso está fácil, está claro na internet hoje. A internet tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Se você acessar o site lá, o YouTube, você vai ver dezenas de testemunhos de gente que um dia esteve dentro de uma igreja, ou foi abusada por alguém, ou foi abusado por alguém, ou se decepcionou, ou porque roubou, ou porque desviou o dinheiro, ou porque se adulterou, ou porque fez alguma coisa. Você vê centenas. Se você quiser, você passa o dia assistindo coisas ruins que acontecem dentro da igreja. E sabe por que acontece? Porque muita gente que está dentro da igreja hoje, a mente dele é voltada para o mal. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque se Deus trouxe para nós salvação em Cristo Jesus, foi para a gente ter uma mente voltada para coisas boas. Meu irmão, nós precisamos aprender a pensar em coisas boas. Ah, pastor, mas está difícil. Não, é fácil. É só você pensar em Jesus. É só você pensar em salvação. Quem foi ontem no átrio ouviu testemunhos de alguns internos, e eu fiquei feliz lá quando um irmão desses que passaram por lá voltaram para visitar e também prestigiar, né, o pastor Bob pelo trabalho que ele faz. Eu fiquei muito feliz que chegou um jovem assim com a esposa e ele disse: ô pastor, tudo bem? Opa, tudo bem, meu irmão. Poxa, que bom ver o senhor, saudade de ouvir o senhor pregar aqui. Se bem que faz tempo que eu não venho. Poxa, amém, legal, obrigado. O senhor lembra de fulano?
fulano, ele foi, ele sempre lembra, ele fala assim, o dia que você encontrar aquele pastor, fala para ele agradecer a igreja, porque nós fomos para lá, eu fui levado para lá e Jesus Cristo mudou a minha vida. Aí ele mostrou foto assim, falou, tá vendo ele aqui? Agora eu lembro, esse cara ele foi um dia acho que comigo e com o Ricardo e o pastor Bob, nós pegamos ele ali perto do pastor Bob, estava lá na rua tal, agora eu lembro, pois é. Ele está recuperado, olha aqui o casamento dele, ele está abençoado agora pelo Senhor, olha que bacana, pastor, e ele mandou agradecer. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei feliz, porque ainda tem gente que tem a mente voltada para o bem, em fazer coisas boas. Eu vi ontem, o pastor Bob, tive a oportunidade de conversar um bom tempo com ele, e ele, às vezes, com lágrimas nos olhos, ele dizia, pastor, como é difícil você fazer a obra de Deus. Como é difícil você se esforçar para as pessoas. Como é difícil elas virem para cá, ficarem um tempo, saírem daqui e depois voltarem para o mesmo lugar. Mas ele diz, mas eu não vou desistir. Enquanto Deus me chamar, eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu fui chamado para abençoar essas vidas, então eu vou continuar abençoando. Não está fácil, mas eu vou continuar abençoando. E isso, um homem que está há 21 anos numa cadeira de rodas. Que, segundo ele me disse, gasta R$ 2.500 por mês só de combustível e pedágio para ir e voltar do átrio todos os dias. E sabe por que ele faz isso? Porque a mente dele é uma mente boa. Ele poderia pensar o seguinte, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou comprar uma chácara, eu vou comprar uma casa na praia, eu vou fazer isso, eu vou comprar um carro novo, o carro dele está velhinho, eu vou fazer aquilo outro, eu vou viver minha vida. Não, ele pega e investe dinheiro. Porque ele fala assim, Jesus me chamou para fazer algo bom, e eu vou continuar fazendo algo bom, em nome do Senhor Jesus. Quantos de nós poderíamos fazer isso e a gente não faz? Sabe por quê? Porque a nossa mente não está voltada para Deus, a nossa mente está voltada para as coisas do mundo. E a gente precisa de definir, e eu te peço hoje que você reflita sobre isso, porque Deus mais uma vez está dando a oportunidade para a gente refletir e mudar. Ainda tem tempo nesse ano de 2017 da gente ganhar muitas pessoas para Cristo. E Deus quer usar a tua vida para ganhar pessoas para Cristo. Eu vou repetir, Deus quer usar a tua vida para ganhar pessoas para Cristo. Se eu tivesse falado aqui, Deus quer te abençoar, todo mundo, ai, aleluia. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos na região celestial. Efésios 1:3. Meu irmão, você já é uma bênção. A gente só precisa mudar algumas coisas. Por isso que Jesus insistiu, teus olhos têm que ser bons. Você tem que falar coisas que edificam. Eu quero ler na Bíblia aqui histórias, até para te ajudar a pensar sobre isso. Uma delas está em Números 14. Quem é povo que segue Jesus aqui? Alguns, tá. E quem que é discípulo de Jesus aqui? Mudou, né? Eu vou perguntar de novo. Quem é povo que segue Jesus? Alguns, tá. Quem é discípulo de Jesus aqui? Eu vou te mostrar a diferença de povo para discípulo. Números 14. Eu sei que alguns levantaram a mão porque não entenderam, mas eu vou te explicar. Aliás, eu já expliquei, mas vou explicar de novo. Números 14, se tiver alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir aí a leitura. Diz o texto, naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. 2, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto. 3, por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Versículo 4, e disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. 5, então Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas.
6 Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. 7 disseram a toda a comunidade dos israelitas. Boca fala do que está cheio o coração. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. 8, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Versículo 9, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. 10, mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. 11, e o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Versículo 12, eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. 13, Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre eles. 14, falarão disso aos habitantes desta terra. Eles ouvirão que tu, ó Senhor, estás com este povo, e que te veem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. 15, se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: 16, o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. 17, mas agora que a força do Senhor se manifeste segundo prometeste. 18, o Senhor é muito paciente, grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração. 19, segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. Versículo 20, o Senhor respondeu: eu o perdoei, conforme você pediu. No entanto, 21, eu juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, 23, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas, 24, como meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. 26, disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Eu tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. 28, diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. O que eles tinham falado? É melhor nós cair no deserto, é melhor nós morrer aqui. Morrer aqui é melhor do que ficar continuando nessa caminhada. 29, cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento, que se queixaram contra mim. 30, nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Só até aí. Meu irmão, povo é povo. Povo segue a Deus, segue a Jesus, mas ele vive reclamando. Ele vive pensando em desistir. Ele vive pensando em voltar para o mundo. Povo é povo. E o povo aqui, a língua deles, falava que estava cheio o coração. Meus irmãos, já falei aqui, eu repito, presta atenção. Eles saíram do Egito sãos, saudáveis, saíram de lá com riquezas,
porque os egípcios deram várias riquezas para eles, e saíram de lá com a promessa de Deus de estar com eles e de levá-los para uma terra prometida. Amém? Deus tirou eles de lá e disse: eu farei isso por vocês. Mas como o povo é povo, basta acontecer uma coisa para ele falar o que está cheio o coração. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque nós hoje como cristãos, a gente vive numa geração de crentes que se dizem apaixonados por Jesus, adoradores de Jesus, cheio de cantor, de pregador, hoje em dia que fala de tal, mas fala da boca para fora. Porque, meu irmão, nós precisamos de crentes, e por isso que eu estou falando sobre este assunto que Jesus tratou. Nós precisamos de cristãos hoje em dia que tenham olhos bons, que tenham uma mente boa, um coração bom, para falar aquilo que ninguém fala. Eu já citei aqui, eu repito também, quando eu trabalhava no banco, lá atrás, em 1985, alguns até não eram nascidos, eu me lembro que quando eu pegava o meu olerite, e eu cristão, tá? Na verdade eu era polvo. Eu pegava o olerite, e o outro aqui, o chefe de caixa, ele via e falava assim: esse banco é uma droga, né? Porcaria. Olha o desconto que deu. Eu vou te falar, não vejo a hora de sair dessa porcaria desse banco. Eu não vejo a hora de montar um negócio próprio. Aí ele vinha falar para mim, um cristão. Aí eu olhava o meu e falava assim: você vê? Não é uma porcaria mesmo? Esse banco, eu vou te falar, não vejo a hora de sair daqui. Aí um dia o banco me mandou embora. Aí depois de 3 meses desempregado, eu olhava o olerite e falava assim: eu era feliz e não sabia. Porque pelo menos eu tinha um trabalho. Aí de tanto que eu orei e chorei, em 5 meses Deus abriu uma porta. Mas acho que para mudar o que eu falava, Ele abriu uma porta lá em Interlagos. E eu morava em Osasco. E eu não tinha carro. Aí eu falei: nossa, Interlagos? Você já mandou currículo aqui, ali, lá. Tá bom, Interlagos. Glória a Deus, vamos lá ver. Como é que eu faço para ir lá? Olha, é atrás da pista de Interlagos. Tá bom. Aí eu peguei o trem, o ônibus para Osasco. Peguei o trem, desci lá na estação Santo Amaro, que eu não conhecia muito. Perguntei lá, um ônibus que passava lá, o cara falou: tem um ônibus que passa lá atrás, mas ele para lá em cima. Para onde você vai, Jardim Satélite, você tem que descer assim 1 quilômetro mais ou menos de a pé, porque o ônibus não vai lá. Vamos lá. 1h30, meu irmão, para chegar lá. 1h40. E ônibus lotado. Pois não, escuta, eu tenho um trabalho para você. E esse trabalho eu vou te pagar X. Sabe quanto que era esse X? Metade do que eu ganhava no banco. Aí eu falei assim: graças a Deus. Graças a Deus. Eu aceito. Você pode dar uma ajudazinha aí para eu, pelo menos na condução, porque eu vou pegar, né, um cipó, mais o trem, mais a coisa, porque perder o cipó das 5 já era, né? Não, uma ajudazinha para você eu dou. Um ano, baixo de chuva, sol, frio, pegando o trem. E naquela época o trem não era como hoje, esse trem gostoso, tem ar-condicionado. Naquela época o ar era natural, não tinha vidro, os caras quebravam os vidros do trem, né? E eu tinha que ir, eu ia para lá assim, acordava 5h30 da manhã, 6 horas eu saía de casa. A maior parte da noite eu não dormia, porque o meu filho também não dormia. Nessa época ele era boêmio, né? Ele ficava à noite acordado. E a minha esposa tinha que dormir para ela ficar com ele durante o dia, então à noite eu ficava com ele, empurrando o carrinho. Desenvolvi uma técnica sensacional de dormir e ficar assim. Mexendo no carrinho para ele dormir, porque ele só dormia balançando. E quando eu dormia, aí ele, aí eu de novo, né? E eu ia para lá. E chegava às 5 horas da tarde, pegava tudo aquilo para chegar às 7h30 em casa, 7h30, para tomar banho, para jantar e tentar descansar um pouco, porque a noite era longa. Foi meses assim.
Depois, graças a Deus, ele conseguiu dormir à noite. Ainda assim eu continuei trabalhando 1 ano. Aí depois de 1 ano, sem reclamar, sem falar mal, que eu estava ganhando metade do que eu ganhava, agradecendo a Deus, louvando ao Senhor, porque eu tinha um trabalho. Eu fui em Osasco, e lá em Osasco, estava lá uma faixa lá no banco, Itaú, está precisando de gente, faça o teste. E eu falei, eu vou fazer a inscrição. E falei para o cara que eu trabalhava, falei, eu fiz uma inscrição no banco, de repente se eles me chamarem e eu sair, é porque vai ser melhor. E eu, como já tinha sido caixa, supervisor de caixa, o banco me chamou, Itaú, fiz o teste e 1 mês depois eu fui chamado para trabalhar. Graças a Deus era na Lapa, de Osasco na Lapa, era um ônibus só. Aí eu ia trabalhar, quando eu pegava o meu lerite no banco, eu comecei a ganhar a mesma coisa que eu ganhava, e depois comecei a ganhar mais do que eu ganhava, aí depois me promoveram para supervisor de caixa, aí eu ganhei mais, aí me promoveram para tesoureiro, aí eu comecei a ganhar mais, aí eu olhava assim e falava assim, Deus seja louvado. Aí quando eu vi um bestão falar para mim, você viu o banco? Eu falei, pelo amor de Deus, sai de perto. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Às vezes a gente fala coisas que a gente não presta atenção no que fala. Como esse povo que estava livre, que estava rico, saudável, e ia para um lugar ainda que Deus tinha preparado. Mas de 12, 10 olharam e voltaram e falou o que a boca, falou o que o coração tinha. Apesar de dizer que era servo de Deus, apesar de dizer que era cristão, ele olhou a situação e falou assim, esse mundo é uma droga, é uma porcaria. É melhor nós termos morrido aqui, ou então é melhor a gente ter voltado lá para o Egito. Lá a gente era escravo, trabalhava 12, 13 horas por dia, não tinha salário, morava numa choupaninha, lá numa cabaninha, numa casinha de nada, comia lá uma carninha de vez em quando, que eles tinham misericórdia, mas era melhor do que aqui. A boca fala do que está cheio o coração. 10 falam isso, 2 olham e falam o seguinte, mas espera um pouquinho, vocês não estão entendendo. Nós temos um Deus que é vivo e poderoso, que anda com a gente, que se manifesta no nosso meio, que de manhã à tarde ele está ali como uma forma de nuvem, de noite como uma coluna de fogo, se manifestando, abençoando, cuidando da gente. Nós temos um Deus que cuida de nós. Mas o povo é povo, né, meu irmão? Povo é povo. Em Números capítulo 21, versículo 4. Acompanhe aqui no telão, diz que partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Meu irmão, você já pensou o cara falar isso para Deus e para o representante dele? Um cara que está livre, que Deus tirou ele lá da escravidão, realizando milagres e maravilhas, que Deus tinha aberto o mar para eles passarem. Pois esse cara que se dizia servo de Deus, a boca dele falou, a maioria falou do que estava cheio o coração. Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Versículo 6. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. 7. O povo foi a Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Versículo 8, e o Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a num alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. 9, Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Por isso aquele texto de João 3, que a gente cita aqui na ceia. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, está aqui já, viu? Pulou aí já, viu? Ó. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê
tenha a vida eterna. Por que Jesus foi levantado? Para todo tipo de linguarudo, inclusive eu, olhar para ele e parar de falar mal e olhar assim, graças a Deus, eu posso estar passando uma dificuldade aqui, mas ainda assim Deus está olhando para mim, mandou Jesus que morreu na cruz no meu lugar, que ressuscitou, que anda comigo. Então a glória seja dada a Ele, o louvor seja dado a Ele, porque toda a glória, todo louvor, toda adoração pertence a Ele. Ele é o Deus da minha vida. Amém, irmãos? Amém. A gente deveria fazer isso, mas na maioria das vezes a gente não faz. E toma cuidado com o que você fala, porque em Êxodo 16:9, Moisés disse a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, porque Ele ouviu as suas queixas. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente se queixa muito, a gente fala coisa que está no coração, a gente precisa tirar essas coisas do nosso coração. A gente precisa ter coisas novas no coração. Lembra-se, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, as coisas velhas, tudo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Olhos bons, coração novo, fala o que está no coração novo. Às vezes a gente canta aqui, recebi um novo coração do Pai. E coração que é esse? Coração regenerado. Não é isso que a gente canta? Coração transformado. Coração é inspirado por? Tem coração de crente que é inspirado pelo mundo, gente. Pela TV. Por isso que ele fala o que está no coração. Então a gente canta algumas coisas, mas a gente não vive, ou na maioria das vezes a gente não vive. E eu estou te trazendo essa mensagem hoje, para que você e eu possamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Gostaria de encerrar lendo um texto com vocês no livro de Jeremias, capítulo 9. Um adendo aqui antes de lermos Jeremias, toma cuidado com quem você anda. Você já deve ter ouvido aquela frase, dize-me com quem andas, que direi quem tu és. Porque tem gente que anda na roda dos escarnecedores. Tem gente que ouve muito palavrão, aí ele acaba falando palavrão. Tem filhos que ouvem os pais falando palavrão. E aí ele fala o palavrão que o pai falou. E aí você tinha que ensinado para o teu filho coisas boas. Amém, irmãos? Amém. Cuidado com quem você anda. Vai lá no estádio de futebol. No estádio de futebol. Eu nunca fui, mas eu já vi pela televisão. Eu já falei sobre isso aqui. Quando o time do cara faz gol, o que ele fala? Glória a Jesus! É isso que ele fala? O que ele fala? Além do gol. Ponte que partiu. Você vê pela leitura labial. Vai tomar não sei aonde. Baralho. Fala tudo quanto é palavrão. Fala ou não fala, irmãos? Ou será que eu estou falando bobagem aqui? Aí você está no meio desse povo, roda de escarnecedores. Ah, pastor, mas eu fui lá para torcer pelo meu time. Meu irmão, você não devia nem estar lá. Você devia estar aqui torcendo pelo time de Jesus, levando o evangelho para as pessoas. Mas eu não posso no estádio. Meu irmão, você pode ir para onde você quiser. Se você quiser ir para o inferno, você vai. É só você pular do viaduto. A vida é tua. O que eu estou querendo te dizer é cuidado por onde você anda. Cuidado com quem você anda. E cuidado com o que você fala. Amém, queridos? Amém. Jeremias capítulo 9. Versículo 1. Vamos ficar em pé juntos? Vamos ficar em pé. Jeremias 9:1, ele disse: ah, se a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo.
Versículo 2: ah, se houvesse um alojamento para mim no deserto, para que eu pudesse deixar o meu povo e afastar-me dele. Por quê? São todos adúlteros, um bando de traidores. Jeremias está falando do seu povo. 3: a língua deles é como um arco pronto para atirar. É a falsidade, não a verdade, que prevalece nesta terra. Parece que Jeremias está vivendo no século 21, né? É a falsidade, não a verdade, que prevalece nesta terra. Eles vão de um crime a outro. Eles não me reconhecem, declara o Senhor. Versículo 4: cuidado com os seus amigos. Não confie em seus parentes, porque cada parente é um enganador, e cada amigo um caluniador. 5: amigo engana amigo. Ninguém fala a verdade. Eles treinaram a língua para mentir, e sendo perversos, eles se cansam demais para se converterem. Versículo 6: da opressão, ou de opressão em opressão, de engano em engano, eles se recusam a reconhecer-me, declara o Senhor, pela boca de Jeremias. 7: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, sou eu que vou refiná-los e prová-los. Que mais posso eu fazer pelo meu povo? 8: a língua deles é uma flecha mortal. Eles falam traiçoeiramente. Cada um mostra-se cordial com o seu próximo, mas no íntimo, lá na mente, ele lhe prepara uma armadilha. Versículo 9: deixarei eu de castigá-los? Pergunta o Senhor. Não me vingarei de uma nação como essa? Só até aí, o resto você lê em casa. Tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Deus, através da boca de Jeremias, disse: o povo está assim. E se a gente olhar para o século 21, tem gente dentro da igreja que está assim. Tem uma historinha muito interessante para encerrar aqui. Diz que haviam duas fazendeiras, você deve ter recebido isso, já deve ter lido. Mas ainda assim, haviam duas fazendeiras que eram vizinhas. Uma delas, chamada de Joana, e a outra, essa Joana detestava a outra, que se chamava Maria. Aí no dia de aniversário de Maria, Joana resolveu fazer uma surpresa. Comprou uma cesta e pediu que sua secretária fosse ao curral e enchesse aquela cesta de cocô de boi, e deixasse na porta da casa de Maria, com um bilhete dizendo que foi ela que lhe havia mandado o presente. Maria recebeu o presente, viu que cheirava mal. Quando ela abriu, viu que era cocô de boi. Maria ficou muito triste, mas não foi tirar satisfação com a vizinha, nem se vingou. Quando foi no dia do aniversário de Joana, Maria comprou uma cesta, chamou sua secretária e pediu para que ela colocasse as mais lindas rosas do jardim daquela fazenda. Aí Maria levou a cesta e um bilhete até a porta da casa de Joana, deixou lá e foi para sua fazenda. Quando Joana chegou e viu a cesta, colocou-o para dentro e viu que o cheiro era muito bom, e quando abriu se tratava de flores. Aí Joana viu quem tinha mandado a cesta, que era sua vizinha Maria, e ela deu risada e disse: agora ela quer dar uma de bacana, me mandando flores, quer mostrar que é boazinha, e não vai descontar o que eu mandei para ela, aquela cesta com cocô de boi. Aí de repente ela reparou um bilhete, e dentro da cesta aquele bilhete dizia assim: a gente só dá o que tem no coração. Cristão deveria ser assim, mas a gente trata hoje com cristãos que a boca fala do que está cheio do coração. E Deus me chamou e te chamou para a gente falar coisas boas. Irmão, fala para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, vamos mudar o vocabulário a partir de hoje. Escuta o que eu vou te falar. Se você parar de reclamar, se você parar de praguejar, marido que fica falando mal da mulher, a boca fala, o coração está cheio. Essa jararaca aí, meu Deus do céu, recolhe, Senhor.
Cuidado nessa oração, que é capaz de Deus recolher você, viu? Marido que fica falando de mulher, mulher que fica falando de marido, filho que fala do pai, pai que fala do filho, fala do amigo, fala do vizinho, fala do outro, fala de tudo, fala mal. A boca fala, está cheio o coração. A gente precisa mudar o que está aqui. A televisão com a novela, para quem gosta de novela, a novela está ensinando que um pode pegar o outro, que o outro pode pegar um, que o cara pode largar daqui, que pode pegar aquela mulher, que aquela mulher pode largar pegar a outra, que a outra pode pegar aquele cara, e assim é a novela. E isso está entrando na mente das pessoas, que as pessoas pensam assim, puxa vida, parece que é verdade, né? Porque todo mundo está fazendo, não, todo mundo não, eu não estou fazendo isso. Só que Jeremias, ele olhou e disse o seguinte, o povo que eu estou no meio, eu estou com vontade de ir embora para o deserto. Eu estou com vontade de ficar morando lá no deserto, numa tenda, porque é melhor morar no deserto, numa tenda, do que ficar no meio de um povo que tem uns lábios impuros, que só fala bobagem. E nós fomos chamados para falar coisas boas, nós somos chamados para abençoar. Você não sabe o que falar? Ora, Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa. Eu falei quarta-feira aqui que tem filhos que vêm para a igreja e o pai não é crente. Em vez de ele falar assim, oh Deus, salva a vida do meu pai, Deus. Chega no pai e fala, pai, vamos para a igreja? Não, eu já não vou, tá bom pai, eu vou continuar orando. No outro dia, pai, Deus salva a vida do meu pai. No outro domingo, vamos para a igreja? Pai, não vou, tudo bem, Deus salva a vida do meu pai. Porque é impossível o cara ter um pai e uma mãe e ver que ele não é cristão, está indo para o inferno e ele fica feliz, ele fica vivendo a vida. É impossível pensar num ser humano assim. A gente tem que falar o que a gente tem no coração. Por isso que Deus quer transformar as nossas vidas. Por isso que quem nasceu de novo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Amém, irmãos? Amém. Deus falou contigo?